Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar a sua vida mais saudável e mais feliz. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, esclarece que quando o corpo morre, o espírito retorna ao mundo espiritual. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, revela como vivem os espíritos nas cidades espirituais próximas à crosta da Terra. Alvorada Nova, Nosso Lar, Novos Horizontes são algumas das cidades espirituais descritas na literatura espírita. Como são organizadas essas cidades? Como os espíritos residem nelas? Eles reencontram seus amores? Como viver na Terra, garantindo o ingresso em uma cidade espiritual? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se em nossos estúdios Wagner Paixão. Ele é mineiro, expositor e médium espírita. Wagner, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Wagner, como são as cidades espirituais? Elas são variadas, Yasmin. Nós vamos encontrar desde aquelas que têm uma característica bastante humana para atender àquele grau dos espíritos ainda muito apegados aos hábitos terrestres, até aquelas de expressões sublimes que nós vamos encontrar mais distanciadas da crosta terrestre. E com hábitos totalmente diferentes. Diferenciados. Muito interessante. Porque os espíritos vão se depurando nos seus hábitos, nas suas buscas. Quanto menos desmaterializado é o espírito, ou melhor, quanto mais desmaterializado é o espírito, mais livre dessas influências terrestres ele se encontra. E como é que são feitas essas cidades? Porque é muito difícil para nós imaginarmos uma matéria no plano espiritual que componham as casas, os lugares. Como é que isso acontece? O mundo terrestre é uma referência muito boa para a gente refletir acerca dos valores espirituais. Nós vamos encontrar desde aqueles elementos rudes no conhecimento, na manifestação, montando aqueles grupamentos que nós temos vários deles em nossa história evolutiva aqui no planeta, desde aquelas mansões ou aquelas organizações em que o apuro, a arquitetura, o bom gosto, a espiritualidade se revelam. Então, no mundo espiritual, nós vamos ter desde as mais rudes, muito próximas da Terra, até aqueles ambientes em que os espíritos superiores, muito depurados, habitam. Como é que eles se agrupam e organizam em termos sociais? Por afinidades morais, decisivamente morais. Nós não encontraremos no mundo dos espíritos a miscelânea, a mistura, essa pluralidade de caracteres morais como nós reconhecemos aqui na Terra. Porque no plano terrestre, no plano material, é o ambiente das provas, das expiações, do preparo, dos aprendizados, em que uns influenciam os outros, numa escalada que vai desde aquele mais rude, mais primitivo, até aqueles que denotam excelências morais e espirituais. Muito interessante, Wagner. Que tipo de trabalhos os espíritos realizam? De toda a ordem, consoante nós observamos no mundo. Nós temos estruturas em que os espíritos vivem que obedecem mais ou menos aos nossos regimes aqui de produção, de organização. Nós temos também aquelas manifestações bastante promíscuas, em que os espíritos desatinados, desorientados, eles se viram. André Luiz, por exemplo, vai citar no livro Nosso Lar que ele arrancava raízes, porque ele tinha a impressão de ter fome e que precisava se alimentar. Então eles vão apresentar essas características quando muito atrelados, condicionados à vida terrestre, viciados até nesse sentido. E vamos encontrar outros que não necessitam dessas manifestações e que se ocupam, por exemplo, das artes, da filosofia, do pensamento mais elevado, das virtudes. Então nós temos um romance de Emmanuel que é Renúncia, em que nós vamos encontrar Alcione vivendo em Sírius, fora do sistema solar, desenvolvendo ali o recurso da arte a serviço de Jesus,
porque ela estava vinculada à evolução da Terra. E isso com a missão de trazer naturalmente, através da sua pesquisa, como trouxe, novos dados, né? Como trouxe, porque ela veio aqui e se revelou uma artista. E demonstrou uma criatividade, uma capacidade de virtude que assombra. Agora, as pessoas que tiveram doenças graves na Terra e desencarnam, elas continuam ainda com esses registros? Tudo é um processo mental, Yasmin. Nós observamos que as criaturas deseducadas espiritualmente, que não atendem aos apelos da consciência, elas geralmente precisam de amparo, de muito cuidado no mundo espiritual. Tanto que existem os hospitais, existem aqueles departamentos como Nosso Lar brilhantemente registra, como os da regeneração, em que nós temos espíritos de toda ordem, conscientes, espíritos ainda atormentados, mas dentro de um processo de terapêutica. Não somente nas colônias, nas cidades espirituais formalizadas, como Nosso Lar e outras que existem, que nós já conhecemos, como naqueles postos que existem incrustados no umbral. Vamos falar um pouquinho sobre André Luiz no Nosso Lar. Ele relata que ele era médico aqui na Terra. Quando ele desencarna, ele assume a postura de médico no mundo espiritual? De forma alguma. O curso, a experiência que ele teve na Terra, sem dúvida alguma, é uma base de referência. Mas vamos recordar que André Luiz voluntariamente se inicia na terapêutica, na medicina transcendente do mundo espiritual, limpando vômitos. Então, na verdade, ele se candidatou. Ninguém estabeleceu isso para ele. Ele, dentro daquele espírito de solidariedade, percebeu o companheiro passando mal e foi lá limpar. E assim ele se candidatou a retomar um aprendizado. Porque se altera tudo. Nós temos aqui uma visão muito materialista, muito própria dos mundos densos. E no mundo espiritual, a terapêutica tem outras vigas de sustentação, como princípios, de vida universal. Wagner, você fez uma referência ao umbral. Vamos falar um pouquinho, explorar um pouquinho essa questão do umbral e falar também, aproveitando, da casa transitória de Fabiano de Cristo, que é mencionada por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Sim, nós observamos que a misericórdia divina é extraordinária. Nós ainda não conhecemos o amor de Deus por nós. Nessas zonas de sofrimento, de purgação espiritual, que André Luiz denomina umbral, e que são vários departamentos, ele tem uma extensão impressionante. E a gente faz até uma reflexão aqui. O umbral foi produzido e sustentado por nossas energias malsãs. A criatura que pensa mal, que sente aquilo que não deve, ela sabe que não deve, ela está cooperando com a sustentação desses ambientes sombrios em torno da nossa Terra. Então não é de forma alguma uma criação divina? Não, Deus não cria o mal. Isso é produto do homem, das nossas necessidades de aprendizado. Porque nós produzimos na ação deliberada. E as consequências nós colheremos porque esses ambientes nasceram do nosso íntimo. Então nós nos encontraremos com essas realidades que nós plasmamos. Então o umbral é uma forma de induzir a criatura a se ver naquilo que ela não edificou convenientemente, fugindo a isso tudo que nós encontramos na natureza, no universo que é infinito e que é a expressão legítima de Deus. E graças a Deus nós temos essas casas transitórias como as de Fabiano de Cristo que dão socorro às entidades que lá estão. Né? Exatamente. Então a misericórdia permite que aqueles que se melhoram e outros idealistas que vêm das cidades já equilibradas, do mundo maior, eles organizem estes postos de amparo, de socorro aos que se arrependem, aos que começam a suplicar amparo, que apresentam tendência para mudar de vida, de padrão mental, de padrão sentimental. E eles são recolhidos nestes postos. Eles formam uma estrutura impressionante, isolando aquilo que representa socorro do restante, daquele ambiente geralmente saturado de miasmas pestilenciais, porque é produto das iras, dos ódios, das vinganças, das inconformações, das revoltas das criaturas humanas que encontram a desencarnação e continuam a viver naquilo que Fala um pouquinho das expedições socorristas. São compostas
por todos aqueles que de boa vontade, reconhecendo a bondade divina, se sensibilizam com a dor do seu semelhante porque viveram estas dores. Nós temos não somente aqueles muito próximos da terra, que são os que se melhoram, né? Que estavam doentes, enfermos e que se melhoram, que se reerguem, mas também aqueles que os coordenam, que são os mais experimentados. Às vezes egressos dessas lutas, porque todos passamos por equívocos, por erros. Então os espíritos que se iluminaram também se devotam a esta causa de socorro aos semelhantes, porque isso é manifestação do amor que nós aprendemos de Deus. E o que ocorre com as crianças que desencarnam e os jovens também? A criança, por sua natureza, ela tem muita facilidade de adaptação. Elas são levadas para ambientes próprios em que elas são colocadas à disposição de outras criaturas que trabalham na educação, que fazem o papel de mães por algum tempo, no sentido de acolher e orientar essas criancinhas que vão passar por transformações. Algumas de forma muito rápida, vai depender do grau de evolução do espírito, e outras de uma forma muito lenta, em função da sua limitação mental, das experiências que ainda não somou no tempo, quanto as outras, que avançam vertiginosamente e retomam uma estrutura mais madura. Mas nós temos várias colônias que acolhem essas crianças e que têm um trabalho específico sobre elas. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós vamos conhecer ali Blandina, que é a nossa Meimei, que vai se devotar ali às crianças e que vai ser entrevistada pelo André Luiz, que vai estar junto da sua vozinha, e lá ela vai realizar esse trabalho e vai dar notícias dele. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos, em Maceió, Alagoas. O Lar de São Domingos acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o CD Música no Evangelho, de Nando Cordel. Você vai receber também a revista Cultura Espírita. Os dois brindes inteiramente grátis. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.